Olá, a nossa conversa hoje é com o escritor de Jacareí, o Carlos Leme. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui. Queria começar essa nossa conversa falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Você é nascido aqui em Jacareí mesmo? Eu sou nascido em Jacareí, sou filho da terra. E você passa a infância em qual bairro? O que você lembra dessa parte da sua infância aí? Eu tenho uma lembrança bem antiga, eu morei na Rua Bahia, que fica ali na Siqueira Campos, né? Mas eu nasci aqui perto, nasci na Valentim Pinheiro. Valentim Pinheiro, eu não tenho memória de lá, né? Lógico, né? Mas de lá meus pais mudaram para a Rua Bahia, e lá eu começo a minha memória, eu tenho memória de lá já. Depois nós fomos para a Rua João Porto, e ali eu passei a maior parte da minha vida até me casar, né? E o que você lembra da Jacareí da sua infância? Como é que era essa cidade que você passou a infância? Olha, eu tive a felicidade de poder viver numa época em que a gente podia andar pelas ruas tranquilamente. Eu me lembro que com 8, 9 anos, eu saía da minha casa e ia na casa da minha avó, que morava ali no Caçununga. Eu morava no Jardim Liberdade, onde é o Jardim Liberdade hoje. Eu atravessava todo aquele morro onde morava a família do Lencioni, né? Não sei se ainda mora lá. Mas eu passava por ali, né? Dava todo aquele trajeto. Criança, né? A gente não tinha esse perigo que tem hoje. Até uma particularidade que eu comento bastante, que eu andava para a escola, eu atravessava a Rua Santa Terezinha, e tinha pão e leite na janela. Todo dia de manhã a gente passava, tinha pão e leite na janela, que o leiteiro deixava para as famílias que moravam naquela rua. E ninguém mexia. Era uma época muito diferente. E é uma família grande sua? Você tem irmãos? Eu tenho 5 irmãos, comigo 6. Sou uma família de 6 filhos, né? Meus pais tiveram 6 filhos, né? Eu sou o mais velho. O mais velho dos 6? Sou o mais velho dos 6. E o seu pai fazia o quê? Faz o quê? Meu pai é trabalhador da indústria. Na verdade, ele começou na indústria de meias, né? E depois ele foi para o papel Simão, na época era o Simão, hoje é Fibria, né? E ele fez a carreira dele na indústria como operário da indústria, né? Aqui na região. Né? A gente estava falando antes da entrevista que eu estava lendo seu blog, seu site, né? Sim. E lá você coloca alguns textos muito pessoais, né? Sim. Eu estava lendo que que você escreveu que você era uma criança muito franzina. Sim. Teve problema de anemia grave. Grave, um problema muito sério de anemia. Eu tinha que todo ano eu ia no médico, uma vez por ano. Tinha crises, né? E só aos 15 anos que, não sei se foi o médico, a minha mãe resolveu mudar de médico, né? E aí eu parece que resolvi, mas eu acho que foi mais a puberdade, mais a mudança, né, natural. Mas eu fui muito franzino, muito magrinho, era sofria bullying. E que tipo de educação os seus pais deram para os 6 filhos? Uma educação de mais liberdade ou de cobrar a escola? Era mais liberdade, eu tinha bastante liberdade, tanto que a gente adquiriu a responsabilidade por si mesmo, né? Meu pai, como exemplo, não assim, do dia a dia, porque ele trabalhava muito, né? Por ter 6 filhos e trabalhar como operário da indústria. Ele tinha que trabalhar aí sábado, domingo, às vezes, virava trabalhando, né? Mas esse foi o exemplo que eu tive, de ver o meu pai trabalhando. Então eu tive essa educação, essa formação da minha mãe, no sentido de ser uma pessoa honesta, trabalhadora, né? Responsável, né? Então, e sempre cobrado, não com uma cobrança forte, mas uma cobrança de responsabilidade, no sentido que eu era o mais velho, tinha que dar exemplo para meus irmãos, né? Seu pai é José, sua Lemes, mãe e sua mãe é Adélia, né? Adélia, minha mãe é de família espanhola, né? Imigrantes, né? Os dois são de Jacareí também ou não? Sim. Nascidos meu aqui? Meu pai e minha mãe nasceram em Jacareí. Sua mãe da batata frita, inesquecível. Ah, sim. Você leu lá, né? Sim, a minha mãe, a batata frita dela não tem outra. E é verdade que seu pai costumava acordar vocês com uma espécie de um poema?
Então, esse poema eu escrevi no meu blog, porque ele sempre recitou isso. Na verdade, meu pai é um tremendo patriota, já vem do meu avô, né? Ele tem orgulho de ser paulista, né? Eu aprendi com ele, ser brasileiro e ser paulista. Né? Então, ter essa força de que o meu país é o melhor país do mundo. Né? E ele sempre recitava muito Machado de Assis, né? Falava muito pra gente, né? Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, né? Criança, não haverás país como esse. Né? Então era sempre... E o poema que ele gostava muito de recitar era esse do sonho, né? Do sonho, o sonho que ele sabe de cor, né? E essa veia eu imagino que seu pai gosta muito de ler. Sim. Está sempre com um livro na mão. Meu pai é um devorador de livros, qualquer livro que você... Só que ele é bem eclético, ele não tem assim uma linha. Qualquer livro que você dá para ele... Até hoje ele lê sem óculos, né? Com 87 anos. Nossa. Agora, acho que agora ele começou a ler com óculos, né? Agora... Não tem mais jeito, né? Infelizmente ele não caminha mais, né? Não, ele tem que fazer uso de cadeira de rodas mesmo em casa, né? Mas ele é um devorador de livros. Você pode perguntar, entrega o livro para ele 3, 4 dias depois ele já leu. Né? E você olhando para trás dessas características de personalidade do seu pai e da sua mãe, você acha que herdou o que de cada um dos dois? A minha mãe é a parte sentimental, né? Minha mãe é muito sentimental, muito chorona, sabe? Você também é? Sou. eu tenho uma empatia muito grande, né? Esse sentido de se colocar no lugar do outro. E do meu pai é contador de história. Meu pai sempre gostou de contar história, já vem do meu avô, não é do meu pai. O meu avô, ele lia muito também, né? Eu tenho até hoje gravado na minha mente frases em latim que o meu avô falava para mim. Foi meu avô que me ensinou. Meu avô gostava de francês, né? Na época, não é que nem hoje, o inglês, que era, na época dele, era o francês. Então ele me ensinou a cantar Marselhesa, né? Embora ele não fosse uma pessoa letrada. Ele não se tinha muito estudo na época, né? Mas ele sabia latim, sabia muito francês. E eu aprendi muito com ele, com meu avô. E se vê essa história com meu pai, essa continuidade. E, né, eu acho que tem essa característica de saber contar a história também, sabe? De ser gostar de conversar. Né? E você começa a trabalhar muito cedo? Comecei. Eu já, desde os meus 10 anos, eu que me conheço por gente assim, eu já fazia as minhas próprias coisas. Eu já era um batalhador, né? Vendia sorvete, vendia biscoito, vendia manjar. Eu aprendi a fazer aqueles pudins e eu mesmo fazia. É mesmo? As pessoas faziam, mas como com 10 anos? Eu falei, 10 anos eu ia pro fogão e fazia pudim. Saía vendendo na rua, né? Manjar, né? Que eles chamavam, né? Com 13 anos eu tirei minha carteira profissional. Naquele tempo também podia. Eles chamavam carteira de menor, né? Não sei por que o de menor, mas tinha, né? Eu tirei minha carteira profissional, comecei a trabalhar numa fábrica de armas chamada Fábrica de Armas Modernas, FAM. Ali onde, perto do Chibata, ali na Rua Barão. Hoje é uma praça de lojas ali. Ali foi a minha primeira experiência com a mecânica, né? Dali eu fui estudar na ITEP, eu passei na ITEP na época, eu estava com 15 anos, passei na ITEP e fui estudar. E com 18 anos eu comecei a trabalhar. Se contar dos 18 anos até o dia que eu me aposentei, que foi em 2020, são 42 anos de trabalho ininterruptos. Eu nunca fui demitido e fiquei muito tempo. Eu fui demitido 2 vezes, uma vez da Embraer, depois de 25 anos, e agora a última vez, que foi uma demissão, mas na verdade foi uma demissão combinada na Latecoer, né? Mas entre a Embraer e a Latecoer, onde eu trabalhei, meu último emprego, foram 2 meses a diferença. Foi a única vez que eu fiquei desempregado. Foi o tempo que eu fiquei fazendo entrevistas e coisa e tal. Então são 42 anos ininterruptos. Mas eu sempre tive um projeto pós-aposentadoria. Você planejou para isso? Planejei desde 2005, eu dou aulas em faculdades da região, né? Comecei no IBTA, aliás, no INEA, em São José. Depois o INEA foi para o IBTA, e depois do IBTA eu fui para a Unip. A Unip eu entrei em 2010. Então, como professor também, eu já tenho 18 anos, né? Além dos 42 anos na indústria. Mas, com a pandemia, né, quando
veio a pandemia em 2020, foi exatamente quando eu me aposentei. E eu sempre trouxe comigo um projeto que, 20 anos atrás, eu escrevi uma peça de teatro para a igreja. Uma coisinha simples, né? Que eu queria que acontecesse. Mas acabou não acontecendo, e eu sempre fiquei na minha cabeça que eu iria escrever essa peça de uma forma diferente. Que eu queria realizar mesmo uma peça, mas no teatro, não na igreja, no teatro. Eu queria fazer uma coisa grande, né? E quando eu me aposentei, coincidentemente, ocorreu a pandemia e o lockdown. O lockdown foi 2 dias depois que eu me aposentei. Nossa. E aí as aulas na faculdade passaram a ser remotas, eu fiquei em casa, não ia para lugar nenhum, porque eu já tenho mais de 60 anos, com 63, né? E aí eu ficando em casa, não saía, eu resolvi escrever. Falei, vou escrever a peça de teatro. Retomar aquela história lá. Vou retomar aquela história. Quando eu sentei para escrever, o que veio no meu coração de escrever foi um outro livro. Né? Que não tinha nada a ver com aquela história. Não tinha nada a ver com a história do teatro. Porque eu faço um trabalho, eu sou cristão. Hoje, o viés, se você me pergunta, você não me perguntou, mas eu vou dizer, né? O viés que eu tenho como escritor, eu me considero, né? Eu estou adotando essa linha de ser um escritor cristão. Então eu, prioritariamente, ou preferencialmente, eu quero escrever livros cristãos, de teor cristão. E eu faço um trabalho na igreja já há 30 anos. Eu sou professor na faculdade, mas também sou na igreja. Eu sou batista, né? E eu dou aulas de formação cristã. Pessoas que ou estão chegando na igreja ou estão começando a conhecer o cristianismo. E eu já faço isso há 30 anos. Então, quando eu sentei para escrever a peça de teatro, o que veio, assim, né? A inspiração para escrever foi o livro que eu acabei escrevendo primeiro, editando, né? Em setembro de 2020, eu lancei o livro, em 2021, foi o lançamento, né? Então, portanto, ele já está com 1 ano e uns meses que eu mesmo distribuo. Descobri que no Brasil, para se lançar livros, é muito difícil. A gente não tem muito apoio, né? Além de ser muito caro, o investimento não é caro, o investimento é alto. E a burocracia também. Burocracia e investimento, porque você tem que investir um volume de livros muito grande para valer a pena para as editoras. E eu, como um escritor desconhecido, não chamo a atenção de nenhuma editora. Mas eu sou brasileiro, não desisto, né? Então eu fui atrás e acabei eu mesmo fazendo o livro, escrevendo o livro de forma independente, que a gente chama. Chama Nascidos de Novo, né? Nascidos de Novo, esse livro aqui, posso mostrar? Pode, pra gente, eu queria até para encerrar o bloco, que você falasse do que se trata o livro, fizesse um apanhado pra gente. O livro, ele fala das doutrinas básicas da vida cristã, que ele tem um encadeamento, né? Como batista, como evangélico, né? Lendo a Bíblia, eu tenho esse entendimento, que você primeiro tem que reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que está escrito lá é a vontade de Deus para a nossa vida. Aí você precisa nascer de novo para entender aquilo que está escrito, porque é o que fala Jesus para Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo. Né? Então, a base está aí. Então, eu falo sobre o que significa esse novo nascimento, o que é nascer de novo. Depois eu falo sobre santificação, porque as pessoas fazem uma confusão danada. Que eles falam assim, você é santo, você tem que ser santo, tem que fazer as coisas tudo direitinho, tudo bonitinho. Mas não é isso, é um processo. Né? Você conhece a Deus e aí começa a ser educado nessa... Né? Deus começa a tratar o seu coração. Então tem esse processo. Falo sobre o Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós. Né? Falo sobre a igreja, falo sobre... Nós não estamos sozinhos, nós temos inimigos, né? A gente fala, tem gente que fala, eu não acredito no diabo, mas ele está aí. Se não acreditou não, para ele é bom, né? Entende? Então, falo sobre isso, falo sobre algumas ordenanças, a gente chama de ordenanças, né, da igreja, que é de Jesus para a igreja, que é o batismo, a própria ceia, que na igreja católica é a hóstia, né, a consagração da hóstia. No nosso caso seria, como evangélico, seria a ceia.
e falo sobre a única coisa que nós podemos fazer para Deus, que é ser um multiplicador disso, pregar o Evangelho a toda criatura viva, que ele fala no final do livro, né, dos Evangelhos, no livro de Mateus, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Então o tema, ele gira em torno desses ensinamentos. E eu procurei usar palavras comuns, porque é uma coisa que a gente gosta, a gente costuma falar na igreja, que as pessoas que frequentam a igreja, que vivem na igreja, que nasceram na igreja, trazem no seu linguajar um crentez, que a gente chama, né? Um linguajar apropriado, que é complicado das pessoas. Como eu escrevi um livro, não é para a igreja, é um livro para qualquer pessoa. Igual quando o advogado vai escrever também, né? Exatamente, né? O advogado, ele fala, né? Se você perguntar para um policial, o cara machucou, está com um corte inciso no supercílio esquerdo, né? Eu vou falar, ele cortou a testa, né? Entende? Então eu procurei usar esse palavreado mais acessível, mais próximo das pessoas, para que haja entendimento, né? Essa é a minha... Eu não tenho hoje, não vivo de livros hoje, né? É uma coisa... Mas o primeiro livro financiou o segundo. Isso é interessante, porque eu tenho agora um andamento nesses meus projetos, né? A engrenagem começou a andar. A engrenagem começa a andar. Então, eu não consigo hoje uma editora, mas eu mesmo estou já girando essa engrenagem para continuar escrevendo. Né? Tá certo, vamos fazer então nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.